Sejam muito bem-vindos à série Palavra de Deus. Pessoal, eu fiquei um pouquinho ausente aqui do YouTube e eu estou voltando agora com uma renovação do meu espírito. Esse ano, para quem me acompanhou aqui, foi um ano de muitos desafios. Foi um ano onde eu aprendi muito. E eu aprendi muito principalmente através da dor. Eu conheci Jesus Cristo no dia 15 de setembro do ano passado. E nessa série Palavra de Deus, só para contextualizar, eu vou trazer aqui para vocês aquilo que eu venho vivenciando com a Palavra de Deus, com as Escrituras. Eu vou compartilhar com vocês mensagens de amor, de crescimento pessoal, de desenvolvimento, de renúncia, de disciplina. E tudo isso através daquele que pode nos fortalecer e pode nos curar e pode nos amar e pode realmente reverter todas as situações da nossa vida e nos ensinar da forma como Ele deseja nos ensinar. Então aqui a gente vai falar sobre a Palavra de Deus. E no dia 15 de setembro do ano passado eu tive um contato com Jesus Cristo e depois que eu tive esse contato, a minha vida realmente mudou. Só que nesse processo de mudança, muitas coisas eu vivenciei e foram muitas dores. E aí vocês me perguntam, mas como assim você teve contato com Jesus e você passou por dores? Deus, ele normalmente nos prepara e faz com que a gente se torne mais dependente dele, mostrando para nós aquilo que não era bom, aquilo que não fazia sentido que nós vivêssemos, porque nós somos filhos deles e ele criou a nós como semelhança do Deus Pai. Então a gente vem para a Terra para que realmente a gente siga os passos, porém, muitas vezes por não conhecer a palavra ou por estar presente demais em outros tipos de contextos que estão relacionados aos contextos mundanos, a gente acaba vivendo uma vida que não agrada muito a Deus. E eu era essa pessoa que vivia uma vida que não agradava muito a Deus. Eu antes bebia, eu fumava, eu tinha comportamentos explosivos, não conseguia ter o domínio próprio. É claro que Deus veio me curando há um bom tempo, já fazem uns 5 anos que eu já venho trabalhando muito essa parte emocional, mas a parte de vícios era algo muito difícil para mim. E nesse dia 15 de setembro que eu conheci Jesus Cristo, ele me libertou desses vícios realmente relacionados à saúde. Fora isso, esse ano eu passei por um grande problema financeiro, eu quebrei, como a maioria dos empreendedores falam. Além disso, teve uma ruptura de um relacionamento, onde aconteceram muitas coisas desagradáveis que me machucaram muito. E fora isso, eu passei também por um burnout no meio desse ano. Então, muitas coisas aconteceram depois que eu conheci Jesus Cristo. Só que eu agradeço tanto por todas essas coisas que aconteceram, porque eu percebo o amor dele presente em tudo que eu passei. Ele realmente me curou, ele realmente abriu os meus olhos, ele realmente fez com que eu me tornasse mais dependente dele todos os dias. E essa dependência me faz estar aqui hoje, porque depois de tudo isso, a gente sabe que depois da tempestade, o mar se acalma, conforme as escrituras dizem. E realmente, os mares se acalmaram. A minha vida ela começou a entrar num rumo agora de muito mais paz, muito mais prosperidade. Hoje eu transformei os amigos que eu tinha antes, comecei a conhecer pessoas maravilhosas dentro dessa trajetória. E eu tô trazendo isso daqui para vocês logo nesse início, só para contextualizar o porquê que eu estou trazendo hoje as escrituras para vocês. Eu estou me sentindo na necessidade de transmitir todo o amor que Jesus Cristo se revelou na minha vida para vocês. E a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito valioso. Eu trabalho com inteligência emocional, é uma das minhas áreas de negócios, né? E já dei mais de 2.000 aulas, 2.000 horas de aulas de inteligência emocional em relação às mentorias. Já transmiti esse conhecimento para mais de 200 pessoas. E eu quero trazer para vocês realmente um ponto que eu sinto no meu coração conectar com a vida dos seres humanos, que pode evitar com que a gente tenha muitos problemas repetitivos durante a nossa trajetória, que no caso é a questão da herança espiritual. A gente vem de famílias
nossos familiares têm os seus próprios comportamentos. E a gente vai entender através das escrituras como que isso ocorre. E eu espero que realmente Deus possa abrir, o Espírito Santo possa abrir a sua visão para o entendimento da sua própria história. Para que você tenha revelações sobre a sua própria vida, evitando que muitas coisas negativas aconteçam no seu futuro. Bom, a gente vai iniciar essa leitura com a questão do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Gênesis é o livro onde tudo se inicia, é o começo da Bíblia. Nesse ano de 2022 eu tive a oportunidade, graças à glória de Deus, de poder ler a Bíblia do início ao fim. E agora eu estou retomando essa leitura, né, começando de novo a Bíblia e me aprofundando em muitos quesitos. E analisando Gênesis, eu peguei muitas relações das questões emocionais dessas pessoas, dos nossos antepassados que ali estiveram. A gente hoje vai falar muito sobre a questão de Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente vai trazer também José. E é claro que no final de tudo a gente vai falar sobre Jesus. Mas antes da gente começar e entrar na palavra de Deus, eu peço para vocês darem o like de vocês, para vocês compartilharem essa mensagem, que eu tenho certeza que vai abrir muitos corações e trazer muita luz, muito amor, muita força para a vida das pessoas. E, porventura, caso você sinta no seu coração de deixar algum testemunho em relação àquilo que você percebeu, aquilo que você sentiu, aquilo que você compreendeu na sua vida e que pode inspirar outras pessoas e também permitiu com que você muitas vezes tivesse um futuro diferente do que você teria antes de assistir esse vídeo, coloque aqui nos seus comentários o seu testemunho, aquilo que você realmente traz de ensinamento para a sua vida e aquilo que você deseja transmitir também para as pessoas, tá bom? Então, pessoal, a gente primeiro vai começar a falar sobre uma questão que é muito relacionada a um pilar da nossa vida que muitas pessoas querem, né? Que é ter filhos. Dentro de Gênesis, uma série geracional foi afetada pela esterilidade. Abraão com Sara, Sara ela era estéril. A gente vê também que Isaac e Rebeca, se não me engano, Rebeca também ela era estéril. A gente vê que Jacó e Raquel, a Raquel também era estéril. Eu vou abrir aqui nas escrituras para a gente falar sobre isso um pouquinho. Então aqui no capítulo 11 de Gênesis, tá? No versículo 30, a gente tem a seguinte mensagem. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Aqui, no capítulo 25, versículo 21, a gente tem também que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. E quando a gente vai para o capítulo 30, versículo 3, que a gente vem em Jacó, a gente percebe que Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja à irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. O ponto aqui, pessoal, não é a questão simplesmente da esterilidade. A gente vai falar um pouco sobre quais foram as consequências de comportamentos repetitivos na trajetória familiar dessas pessoas, que resultou em grandes problemas na vida deles. Quando a gente entra aqui nessa parte do Jacó, principalmente, né, do Abraão, quando ele percebe que não vai ter filhos, a Sara fala para uma das servas dela, né, fala: olha, faça um filho com meu esposo. Ele falou isso para Abraão também: faça um filho com meu esposo. No caso, essa primeira mulher que fez um filho com Abraão, que era Rababe, se não me engano, eu preciso lembrar o nome aqui, mas está aqui.
ela gerou o Isaac. No caso, Isaac não, gerou o Ismael. E vocês vão ver que a gente ainda hoje, neste vídeo, vai falar um pouco sobre quais são os impactos dessa construção, principalmente na vida dessas pessoas que foram filhas de pessoas que os maridos não a amavam. Abraão era realmente apaixonado por Sara, do mesmo jeito que Isaac era apaixonado por Rebeca e Jacó era apaixonado por Raquel. E nesse caso, a gente percebe que não teve, por parte do Abraão, aquela questão do esperar no Senhor. Da gente conseguir descansar nas promessas que Deus faz para nós. O ponto de reflexão mais importante, falando sobre herança espiritual, é o seguinte. Quando a gente lê a palavra, a gente começa a meditar na palavra, que no caso é imaginar aquilo que aconteceu, aquilo que se passou naquele determinado momento da trajetória deles. E a gente pode tirar algumas conclusões. Será que, se Jacó, por exemplo, tivesse realmente analisado, conhecido a história dos seus antepassados, se ele já tivesse visto que na vida de Abraão, por exemplo, deu muitos problemas em relação a ter um filho com a pessoa que não era amada, que no caso, isso não é lógico no sentido de Deus. Percebe que isso passa a ser basicamente algum tipo de traição. Uma traição que era aceita pela mulher, mas que não era fruto daquele casamento em que existia com uma relação conjugal entre os dois. Você realmente acha que Jacó não teria orado mais? Ou ele já não teria se preparado caso isso ocorresse na vida dele, como ocorreu? Você não acha que ele poderia ter evitado ter cometido o mesmo erro que o seu antepassado? Se a gente for começar a trazer aqui as consequências desses erros, a gente começa a entrar num mar de problemas. E esses problemas, quando a gente começa a se aprofundar na palavra, vai para Apocalipse, por exemplo, chega no final dos tempos, a gente começa a compreender que muitas das coisas que estão acontecendo hoje no nosso mundo são frutos de atitudes dos homens que não agradavam a Deus, desde o começo das Escrituras. E eu quero trazer um exemplo claro para vocês em relação a Ismael. Que Ismael era o filho dessa serva que Sara falou para Abraão ter relação, para que eles conseguissem ter descendentes. Ismael, ele teve um determinado momento da vida de Abraão, que o Abraão ele virou para sua esposa e na verdade ele meio que expulsou essa serva para o deserto. E Ismael foi junto. Então imagina o sentimento de Ismael. Meu Deus, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim. Meu pai ele não me aceita. Ismael, se você for analisar dentro das escrituras, eu estou trazendo aqui para você, ele era tio tanto de Jacó quanto de Esaú. Esaú, ele era irmão de Jacó e eles nasceram gêmeos. E já existia uma promessa desde a barriga da Raquel, que no caso eles iriam ser duas grandes nações. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. Eles eram gêmeos. Só que o Jacó nasceu segurando no pé de Esaú. E a gente começa a entender agora, olhando os versículos. A gente vai então para o versículo 21, capítulo 21, versículos 20 e 21. Então vamos lá para as escrituras aqui no capítulo 20. No capítulo 20, versículos 20 e 21. No caso é o 21, 20 e 21. Até confunde aqui a nossa cabeça, né? Então aqui fala, Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã.
e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Eu quero que vocês analisem dois pontos aqui nesse momento. A esposa não, a serva que fez o filho com Abraão, eu tinha esquecido o nome, mas está aqui, é Agar, tá? Então, aqui são dois pontos. Ele se tornou flecheiro. Flecheiro, naquela época, era um caçador. Então, Ismael, que era tio de Esaú, se tornou um caçador. E aqui a gente tem o segundo ponto, que é, como estava no deserto, naquela situação difícil, que o Abraão, consequentemente, deixou essas pessoas, né, o filho e a serva, numa situação difícil ali na trajetória deles, ele acabou decidindo, né, muito por conta da falta da graça, às vezes por conta de uma raiva. Quanto mais a gente está envolvido em sentimentos de ódio, em sentimentos de amargor em relação à nossa vida, em relação às pessoas, tristezas, decepções, frustrações, menos a gente consegue ter um contato realmente com o divino. Então imagina numa situação como essa, o quanto que ele devia estar irado com Deus, por exemplo. Porque ele fala, como pode Deus fazer isso comigo? Como pode Deus me jogar nesse deserto? Meu pai nem olhar para mim. O meu pai olhar só para o Isaac, aquele filho que foi feito com a Sara, que era a esposa, o amor realmente do Abraão. Porque, no fundo, o Abraão ele só considerava realmente sua linhagem, né, os seus descendentes, aquele filho que foi feito no final da vida dele, quando a Sara já era muito idosa e acabou esquecendo desse outro filho, tanto é que ele foi para o deserto. Então, ele teve um relacionamento, ele se casou com uma egípcia. E egípcia, no caso, é uma estrangeira, que não era os filhos de Deus, basicamente, que adoravam outros deuses. E Deus, ele queria realmente que seguisse uma trajetória de descendência dentro daquele movimento, dentro daquela cultura. Vocês entendem? E aqui, quando a gente vai lá para Esaú 27, 19, então vocês vão agora para Gênesis, capítulo 27, 19. A gente começa a entrar num ponto. Deixa eu abrir aqui. Só para vocês pegarem essa relação, galera. Só para vocês pegarem essa relação realmente. De vocês verem como os nossos antepassados podem estar impactando na nossa vida hoje. Então, 27, 19. Aqui fala assim: Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne da caça. Sente-se e coma para que dê a sua bênção. Jacó, nesse caso, só para vocês entenderem, né? Ele meio que traiu. Ele traiu. Ele mentiu tanto para o pai, porque ele se passou por Esaú. Esaú, ele era o filho mais velho e só para vocês entenderem, ele era caçador. Esaú foi traído. Lembra que eu falei que Ismael também teoricamente sentiu essa rejeição? Essa traição. Esaú foi traído por quem? Pelo seu irmão. E Ismael, ele foi traído por quem? Pelo seu irmão. Ismael, ele era caçador. Esaú, ele era caçador. Vocês percebem essas similaridades na história de vida dele? No caso aqui de Esaú, a diferença é que Esaú era filho realmente da esposa que o Isaac amava, que no caso era a Rebeca. Então eles nasceram do mesmo, não foi um filho de uma serva. No caso ele veio da mesma mãe, com o amor que tinham ali entre o casal. Só que existiu essa traição. Por quê? Porque Rebeca ela já tinha recebido uma mensagem desde o ventre materno dela, de Deus, falando que o filho mais novo seria rei de grandes nações. Ele queria liderar. Então ela acabou tendo um viés direcionado mais para ele. Mas isso não vem ao caso nesse momento. O que vem ao caso é trazendo agora, saindo da palavra e trazendo para a nossa vida. Vocês já pararam para realmente analisar quais foram os reais comportamentos
do seu pai, os comportamentos da sua mãe, o que esses comportamentos ocasionaram na vida deles em relação às situações vivenciadas, muitas vezes traições, mentiras, problemas financeiros, problemas de relacionamento, onde pode ter existido divórcio. Vocês já pararam para realmente analisar esses fatores na trajetória de vocês? Como que era o tio de vocês? Como que era a tia de vocês? O que aconteceu na família em que vocês viviam? E é muito engraçado a gente começar a observar isso com o olhar de... Tudo bem, agora eu tenho a compreensão de todos os fatores que aconteceram na minha história e na história dos meus descendentes. Vocês vão começar a perceber que na vida de vocês atual, vocês estão replicando algumas coisas negativas que os descendentes de vocês já fizeram. No caso da esterilidade, será que se você soubesse que existia uma linhagem ali na sua família de casar com pessoas que não eram, por exemplo, não poderiam ter filhos, ou você, como mulher, saber que não poderia ter filhos, será que você já não teria se preparado desde a sua adolescência, por exemplo, pedindo a Deus, orando, pedindo pela graça de Jesus Cristo, que você não continuasse esse mesmo problema a partir da sua geração? Quantos problemas, quantas situações negativas que os seus antepassados eles vivenciaram que você pode interromper? Então, se vocês sabem na casa de vocês que existe uma tendência, por exemplo, para vício, peça a Deus para que tire essa herança espiritual da trajetória de vocês. Se vocês sabem que na vida de vocês existe divórcios, peça a Deus, peça entendimento, sabedoria. Peça para Ele mostrar às pessoas conhecimentos que vocês precisam adquirir para que você não viva essas mesmas situações negativas dos seus antepassados. Se você sabe que na sua trajetória muitas pessoas acabaram não tendo recursos financeiros, comece a orar para Deus, para que Ele te abençoe, para que Ele te fortaleça, para que Ele te traga os conhecimentos necessários para que você possa mudar o futuro dos seus descendentes que ainda virão. O que nós estamos falando aqui é de uma história bíblica que relata gerações e gerações de problemas totalmente similares, mas que aconteceu em momentos diferentes, com pessoas diferentes, em ambientes diferentes. Em um outro trecho da Bíblia aqui, o Abraão, ele mentia para os reis das cidades que ele chegava, que a esposa dele, a Sara, não era esposa dele, que era irmã. Quando a gente olha outros relatos, a gente vê que Isaac fez exatamente esse mesmo problema de mentir para os reis que eles chegavam na cidade também. Isso gerou guerras, pessoal. Porque naquela época, naquela cultura, não poderia ser feito isso. Então, acabou ocasionando guerras. E aí vocês me falam, tá, mas o que aconteceu que eles não morreram? Coisas nesse sentido. Por que esse pecado não levou eles à morte? Porque a mão de Deus, que é aquela que tem a graça, que tem o poder, que tem a misericórdia, estava sobre eles. Então as guerras eram geradas, mas Deus com a sua misericórdia, porque não era nem pra gente estar aqui, pessoal. Deus, ele é misericordioso. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos os nossos problemas. Todos nós temos os nossos desafios. Mas só com a mão gloriosa de Deus que a gente muitas vezes é liberto de todas essas situações.
E que muitas vezes a gente precisa viver a dor, porque vocês acham que nessas guerras que foram vivenciadas por conta de mentira, vocês acham que não houve um certo tipo de arrependimento por terem mentido e terem ocasionado essa guerra? Será que essa guerra não gerou dor, não gerou preocupação, não gerou sofrimento na vida dessas pessoas, dos nossos antepassados que estão descritos aqui na Bíblia? Então, a gente entende que os nossos pecados, eles têm consequências. Eles geram sofrimento para nós. E a gente precisa entender que nós só estamos continuando firmes nessa jornada porque todos nós erramos e todos nós temos consequências dos nossos erros. E a gente vai aprendendo isso, que é muito da maturidade, a gente vivenciar situações por conta de erros, de comportamentos negativos, destrutivos, a gente parar, olhar para nós mesmos, a gente se arrepender dessas situações e começar a mudar os nossos comportamentos para que coisas boas comecem a surgir novamente na nossa vida. Mas não tem como a gente fugir da consequência de um pecado, da consequência de algo negativo que a gente fez. Então, o autoconhecimento de vocês olharem tanto para vocês mesmos quanto para o conhecimento da herança espiritual da família de vocês pode abrir portas e vai abrir portas para que vocês evitem e vocês construam realmente na trajetória de vocês tudo novo. Porque quando Jesus entra na sua vida, se você ainda não tem o contato com Jesus, peça para que Jesus se revele na sua trajetória. E aceite Ele como seu Pai, como seu Salvador, para que realmente tudo seja novo na sua trajetória. Essa vivência que eu expliquei para vocês logo no começo, que eu passei por série de dificuldades nesse ano, realmente era uma reconstrução de uma casa que estava suja, de uma casa que não estava próspera, de uma casa que não estava limpa. E agora, depois de todos esses sofrimentos que eu vivenciei, sim, por conta de muitas vezes consequência de comportamentos negativos que eu tinha, não só comportamentos, mas pensamentos, formas de lidar com as situações, hoje eu me sinto um novo homem. Hoje eu me sinto um ser que realmente está com todas as dificuldades, com todas as dores, mas descansando no Senhor e buscando seguir cada vez mais os passos daquele que me livrou de tudo isso, que é Jesus Cristo. Se vocês começarem a estudar a história de Jesus, pessoal, vocês vão começar a entender o quão glorioso Ele é, o quão generoso Ele é, o quão bondoso Ele é. A gente passa a aprender a agradecer, até mesmo pelas maiores dificuldades que nós temos na nossa trajetória. Durante esses momentos eu me tornei refém de Jesus. E a gente precisa, muitas vezes, dobrar os nossos joelhos e clamar aos céus por aquilo que realmente nós estamos aqui para fazer e a gente nem sabe. Então, pessoal, eu quero finalizar esse vídeo aqui falando sobre Jesus. E entrando num ponto que é em João 8:32, que já está lá para o final da Bíblia, a gente viu muito o começo da Bíblia aqui, mas já está no Novo Testamento, João 8:32, que Jesus ele fala assim: então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E é muito engraçado a gente ver esse versículo e a gente perceber que antes desse versículo, aqui no versículo 25, existe uma pergunta que fazem para Jesus, que fala assim: quem é você? E Jesus responde: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito a dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Questão de humildade, pessoal. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entendem que lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem,
entenderão que eu sou filho do homem. Quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele. E a gente entende algo maravilhoso em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, durante todas as Escrituras, que Ele trouxe e revelou para nós, por intermédio da sua graça, Ele conhecia toda a história de vida dele. Ele conhecia desde Adão, desde Eva. Ele sabia quem era Noé, ele sabia quem era Abraão. Ele conhecia de cabo a rabo cada ser humano que foi antepassado dele. Jesus Cristo sabia o futuro também. E o que eu quero dizer com isso é que ele sabia qual que era o propósito dele nessa terra diante daquele que o enviou, que é Deus. Então só o Espírito Santo ele pode trazer para nós esse entendimento de qual foi o propósito que Deus colocou nos nossos corações. Porque eu te digo que você não está aonde você está à toa. Se você é médico, advogado, enfermeiro, dentista, engenheiro, o que for, existe um propósito de Deus na sua vida. Você é único. Se você está na dor nesse momento, por mais difícil, mais maluco que pareça ser, agradeça por essa dor. Se você está na glória nesse momento, não esqueça que não é você que está na glória. E sim Jesus Cristo e o nosso Deus Pai que te deu graça para que você esteja no lugar onde você está. Então toda honra e toda glória a Ele. Seja generoso, distribua o conhecimento que você tem. Entregue para as pessoas aquilo que você pode, ajude o próximo. Ame os outros. Jesus ele tinha um autoconhecimento e conhecia muito dos seus descendentes. E a mensagem final é: quanto que você pode realmente conhecer e buscar esse entendimento fazendo perguntas para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para sua tia, para sua avó, para o seu avô, para aquela tia-avó, tio-avô, tomar um café com essas pessoas e buscar conhecer coisas da sua história que antes você não sabia. Entender quais são os comportamentos mais comuns e repetitivos que aconteceram na sua trajetória, na trajetória dos seus familiares, para que você interrompa todo mal hereditário que está na sua família. E eu creio, eu tenho fé que isso irá acontecer. Eu declaro algo novo na sua vida. Eu declaro Jesus na sua trajetória. Eu declaro novos pensamentos sobre a sua forma de enxergar o mundo, sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões. Eu declaro que toda a glória do Senhor será derramada na sua vida. E nesse momento nós vamos orar para fechar esse vídeo, para trazer para dentro dos nossos corações essas palavras, esse entendimento, e pedir para que o Espírito Santo de Deus possa, por intermédio do seu poder, revelar para nós aquilo que precisa ser revelado. Senhor Jesus, obrigado por estarmos presentes aqui nesse momento. Senhor, obrigado por todas as dificuldades e por todas as glórias que o Senhor já me entregou na minha vida. Por tudo aquilo que o Senhor permite com que eu experiencie, pela respiração, pela família, pela cama, pela comida. Senhor Jesus, nesse momento nós pedimos a Ti, Pai, para que o Senhor se revele cada dia mais para nós. Para que o Senhor, através da nossa vida, possa impactar outras vidas. Possa levar palavras de amor, de transformação. Senhor Jesus, nós pedimos para que em nós interrompa qualquer mal hereditário possa
ser e existir na nossa família. Espírito Santo, por favor, revele para nós aquilo que nós precisamos compreender sobre a nossa trajetória, sobre a nossa história, sobre a história dos nossos familiares, para que a gente entenda os comportamentos que podem estar levando a nós para aquelas mesmas situações que os nossos antepassados já vivenciaram. Para que assim nós possamos construir algo novo. Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento para que você abra os céus e derrame toda a sua glória nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelas tuas escrituras, pelas tuas palavras. Obrigado, Espírito Santo, por tirar da minha boca as palavras que você quer que transmita para os outros. Eis-me aqui, Senhor. Repita. Eis-me aqui, Senhor. Me use para que você faça através da minha vida que o seu propósito ocorra. E revele para mim o que o Senhor quer de mim. Essa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu espero que essas palavras tenham realmente entrado no coração de vocês. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Pai. Ele que permite com que eu esteja aqui nesse momento e Ele que tirou da minha boca essas palavras e esse entendimento. Então toda a honra e toda a glória a Ele. Se você sente que esse vídeo transformou um pouquinho da sua vida, e eu tenho certeza que se você realmente observar essas escrituras, ler com calma o que está na palavra, vocês vão conseguir extrair muitas coisas valiosas. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que realmente você deseja que interrompa algum mal hereditário que esteja nas suas próprias trajetórias. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e contem comigo nessa jornada maravilhosa. Coloque nos seus comentários aquilo que você sentiu e aquilo que você deseja às pessoas. Vamos ser generosos, vamos espalhar mensagens e palavras de amor e que o seu dia, a sua semana, não sei quando que você está vendo isso, mas que seja maravilhoso. Toda a paz e amor no seu coração. Ótimo dia, noite, enfim, para vocês e até o próximo vídeo.